17 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu. Perguntou-lhes: por que discutes sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Vejamos agora a interpretação desta palavra viva, à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Segundo Teofilacto Diócrida, o Senhor despediu-se os fariseus como não corrigidos, pois onde há esperança de coração, aí se deve demorar. Já onde o mal é incorrigível, daí se deve afastar. E segue-se. Ora, os discípulos esqueceram-se de tomar pães e não tinham consigo na barca, senão um único pão. Segundo São Beda, alguém pergunta, no entanto, de que maneira não tinham pães aqueles que entraram na barca imediatamente, depois de encher 7 cestos? Mas a Escritura atesta que esqueceram-se de levá-los com eles, coisa que é indício de quão pouco cuidado tinham com a carne aqueles que com tanto zelo acompanhavam o Senhor, a ponto de esquecerem-se da própria necessidade de restaurar as forças do corpo. Segundo Teofilacto Diócrida, também de modo providencial os discípulos se esqueceram de tomar pães, de modo que, uma vez repreendidos por Cristo, se fizessem melhores e chegassem ao conhecimento do poder de Cristo. E segue-se. Jesus advertia-os, dizendo: evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Segundo Teofilacto Diócrida, ele chama de fermento dos fariseus e dos herodianos a doutrina destes grupos, como coisa danosa, corrupta e repleta de velha malícia. Com efeito, os herodianos eram doutores que diziam ser Herodes e Cristo. Segundo São Beda, o fermento dos fariseus é pôr os decretos da lei divina abaixo das tradições dos homens, pregar a lei com palavras, mas contradizê-la com feitos, tentar o Senhor, não crer em sua doutrina ou em suas obras. Já o fermento de Herodes é o adultério, o homicídio, a temeridade ao jurar, a simulação de escrúpulos religiosos e o ódio contra Cristo e seu precursor. Segundo Teofilacto Diócrida, mas os próprios discípulos pensaram que o Senhor falava do fermento de pães, por isso segue que eles discorriam entre si. É que nós não temos pão, diziam isto, com quem não compreende o poder de Cristo, pois ele podia fazer pães a partir do nada, razão pela qual o Senhor repreende. Segue-se, pois, Deus ponto. Conhecendo isto, Jesus disse-lhes: por que estás a discutir que não tendes pão? Vejamos as palavras de São Beda. Por ocasião de preceito que o Senhor ordenara, dizendo: evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, ensina-os o que significa os 5 e os 7 pães, sobre os quais acrescentou: já não vos recordais quando dividi 5 pães e etc. Com efeito, se o predito fermento significa as tradições perversas, porque os alimentos com os quais foi nutrido o povo de Deus não significaria a verdadeira doutrina? Que as palavras desse Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.